Oi! Seguindo o lançamento do pack Undertales, onde basicamente tivemos a volta da lore no Just Dance, não da principal, mas uma história à parte desse universo que muitas pessoas adoram, principalmente agora focado na Code Human, do Just Dance 2022. Hoje eu separei 6 histórias que eu acho bastante interessantes no universo do Just Dance. E já avisando uma coisa, eu não irei citar a lore principal, a lore da Code Human, que eu já falei no último vídeo, e a lore do Rasputin a noivo, porque eu já fiz vídeo de todas essas histórias e eu sinto que elas são tipo as que o povo mais conhece. Caso você não tenha visto nenhuma dessas, eu vou deixar aí no card. Mas antes de começar, já deu seu like aí, se inscreva no canal e se quiser virar membro, vire, que é mais barato comprar um pastel, um caldo de cana e você recebe os vídeos antecipados. E também tem meu Instagram, onde eu posto muita coisa nos stories antes de virar vídeo. Enfim, vamos para o assunto principal. A primeira lore é da história da Long Corporation. Nessa história seguimos principalmente Clementine, a coach de Can't Her. Ela descobriu que a Long Corporation controla uma parte do misterioso Virtual Escape, utilizando como prisão e quartel-general secreto para agentes, além de armazenar informações sensíveis sobre os diversos Danceversos, que eu também já expliquei aqui no canal o que é um Danceverso, vou deixar aí no card. Lá, ela encontrou a sua amiga desaparecida, Freya, coach de Love Me Land no Virtual Escape. Ao confrontar e desafiar Nine Long, que é a coach de New World e CEO da Long, Clementine foi aprisionada dentro do Virtual Escape, convencida que Clementine permaneceria lá e guardaria todos os segredos. Sim, a coach de New World é uma vilã no universo do Just Dance. No entanto, Clementine descobriu como as prisões funcionavam, o que lhe permitiu identificar suas fraquezas, enquanto Freya criou uma distração para evitar que o excesso de energia fosse notado. Depois se reuniram juntas, a única coisa que resta é escapar do Virtual Escape. Quem sabe no futuro a gente não veja a Little Sierra e a Julie em um mapa juntos retratando essa era. Mas calma que não acaba por aí. Moonlight do Just Dance 2026 tem um dedo na Long Corporation. A coach de Moonlight, a Allen Oh, é uma diva virtual criada por Nine Long, a idol virtual definitiva, após várias tentativas anteriores terem falhado em cativar a atenção dos jovens de Cyberpunk. Vestígio de suas outras tentativas supostamente existem nos arquivos da corporação. Será que veremos eles em público algum dia? Nessa lore, temos duas personagens principais, a Ari, que é a coach de Good For You, e a Gracie, que apareceu debutando em Thank You Next. Desde o fundamental, Ari e Gracie se conheciam, sendo melhores amigas em todo tipo de confusão e rolês, mas no ensino médio elas começaram a perder o contato. A Ari se fechou e ficou mais desconfortável consigo mesma, mas Gracie já era popular na escola, com alguns a invejando secretamente, incluindo Ari. A vida deu caminhos diferentes para as duas e elas se distanciaram para valer. Ainda no ensino médio, a Ari teve sua epifania. A imagem que ela via em si mesma não refletiu o que ela estava pensando de verdade. Ela se abriu e abriu com si mesma. Gracie viu de longe e ficou feliz em ver sua amiga finalmente desabrochar. A Ari aproveitou e tornou iniciativa em ter contato com Gracie novamente. Elas novamente ficaram inseparáveis de novo, mas a Ari não suportava o namorado de Gracie, pois ela sabia que ele não valia a pena e não valorizava sua amiga. Isso foi confirmado no baile da escola quando seu namorado terminou com Gracie, logo depois de serem coroados rei e rainha do baile. Ari estava ali para consolar sua amiga e acabou virando uma amizade colorida, digamos assim. Eventualmente, elas confirmaram seu relacionamento para passarem o resto do ano juntas, mas viver um relacionamento é viver de altos e baixos. Elas estão em um momento conturbado e só o tempo dirá se elas voltarão ou não, até chegar a Cupida. Em One Last Time, podemos ver que as duas estão terminando através de mensagem, mas a Cupida acerta uma flecha no amor em Gracie. Ari se reúne com ela e elas aparecem voltar com o seu relacionamento de novo. Infelizmente, a gente não sabe o que vai acontecer depois disso. Algumas pessoas olham para as estrelas e o Star Seeker escuta elas, que é o coach de Coaching Star. Nascido nos céus, ele pode criar constelações e escutar sussurros que vêm dos céus, mas dentro dele sempre teve um sentimento vazio, uma presença constante, a mãe que ele nunca teve. A mãe dele é Celios, a coach de Yaman, que é a deusa da versão alternativa, uma divindade celestial que sempre está observando ele de longe. Ela o vê, mas ela não pode contatá-lo. Suas naturezas diferentes impedem deles se encontrarem.
Starseeker então tenta encontrar respostas, indo para o único lugar que ele pode tentar se conectar, as estrelas. Em Eternix, ele cria diversas constelações noite após noite, esperando que eles criem um caminho que irá levá-lo direto à sua querida mãe. Até lá, ele fica contando as estrelas e sonhando com quando esse dia finalmente irá chegar. Para entender essa lore, primeiro temos que falar da outra coach icônica, Julia, da música Apple. Enquanto algumas pessoas dançam por fama, algumas só querem se divertir, e a Julia se encaixa perfeitamente no segundo caso. Ela nunca teve interesse em ser icônica, ela só se move com a batida, é carismática com seus amigos e adora gravar vídeos curtos dançando. Não tem estratégia, não tem pressão, não tem tutorial, ela só é ela mesma naturalmente. E é por isso que as redes sociais de cyberpunk são lotadas de seus posts. Enquanto outros fabricam seus posts de forma rushada, a Julia só chega com seu estilo natural e faz as coisas acontecerem naturalmente. Seu suéter verde virou meme. Seu vídeo dançando no quarto está viralizando. Ela não está dançando para estar em frente aos holofotes, mas os holofotes acabam sempre voltando para ela. Ela é o tipo de celebridade rara, onde a sua energia é tão radiante e good vibes que ela nem mesmo percebe. A sua energia ecoa por todo o danceverso de cyberpunk, chegando especialmente em um coach bem específico, Vanity. Se Julia é a rainha de alguma coisa, Vanity quer tomar seu lugar. Vanity é a pura encarnação da síndrome de protagonista. Quando ele dança, todos os seus movimentos são extremamente calculados. Não há tempo para ser espontâneo e de alguma forma sempre funcionará ao seu favor. Tudo que ele pensa são os valores do algoritmo, retenção e a quantidade de plays. Seu foco depende das visualizações e das validações de outras pessoas. Ele é basicamente a Virginia do Just Dance. E ele faz isso pegando inspirações da maior ícone de cyberpunk, que é a Julia. Ele pega a estética dela, mas dá um toque a mais, elevando de uma forma que combine com ele, uma versão 2.0, não é só um copia e cola. Por mais que ele viva com toda essa fama, ninguém sabe o que ele fez por trás. Vanity é o arquiteto por trás do hype da Julia. Ele é dono de todas as fanbases maiores sobre a Julia nas redes sociais. À primeira vista foi estratégico. Ele estava se associando com o maior nome de cyberpunk para manter a sua relevância. Mas no meio do caminho, a estratégia mudou e virou obsessão. Quando ele dubla I'm So Julia, o povo acha engraçado, mas o que o povo não vê é que a linha de admiração está virando uma linha de apropriação. Ele fica horas vendo o conteúdo da Julia. Quanto mais ela brilha, mais ele fica exposto. A verdadeira questão não é se Vanity vai conseguir pegar a coroa de Julia, mas é se ele ainda se lembra de quem ele é. E Lukin, que é o coach de A Queda, é considerado o mestre da ilusão, sempre brincando com a mente e o senso de seus espectadores. E com suas habilidades, uma atração foi aberta no Danceverse de Carnivalion, chamado de O Labirinto das Ilusões. É mais do que uma simples atração ou show. Enquanto você navega por esse labirinto, seus sensos são testados e desorientados. Você perde a noção do espaço e do tempo. A proposta é simples, achar a saída do labirinto, mas é muito mais complexo do que parece. Se você for muito devagar, e Lukin vai tentar te ajudar e guiar por um tempo pelo labirinto. Mas, se você fizer o progresso de forma rápida, ele vai te desorientar de propósito. A proposta é você achar a saída, mas que sua mente tenha mudado de vez no momento que você adentra o labirinto. Uma palhaça foi extremamente afetada por essa experiência. Foley, a coach de Funhouse, em seus shows tinha um antes e um depois do labirinto. Depois de sair do labirinto, ela começou a fazer um tributo para Lukin e vestiu as mesmas meias. Continuando em Carnivalion, tem um nome que muitos preferem não dizer, Mirage. Ela nunca chega em cena que nem as outras pessoas. Ela simplesmente aparece sem fazer um som, como se ela sempre estivesse ali. Em um momento, ela está do seu lado. Em outro momento, ela simplesmente some
confundindo a sua mente. Ao seu redor, vários cubos começam a girar sozinhos, como se uma força invisível estivesse controlando eles. Muitos dizem que já viram ela em 2 lugares ao mesmo tempo. Outros falam que ela está de olho em tudo, sem ao menos piscar. Muitos não sabem sua origem, ou de onde ela veio, e muitos dizem que ela que comanda o Danceverso de Carnavalion, ou que ela é uma intrusa e tomou o controle aos poucos. E é por causa que ela tem uma lenda peculiar. Muitos dizem que a caixa específica que está escondida no parque desse Danceverso, apenas uma coach abriu essa caixa, e ninguém nunca mais a viu, ou sabe para onde ela foi. Seria isso uma armadilha de Mirage? Ou ela viu de longe e não decidiu interferir? Quem sabe veremos isso no futuro. Mas calma, ainda não acabou, pois já sabemos quem é a coach que se perdeu abrindo a caixa. E ela é a Kia, coach de Houdini Extrema. Kia era uma dançarina extraordinária, única e que se destacava bastante. No palco, ela dançava como se estivesse dando a vida. Seus movimentos eram irrealísticos, como se a gravidade funcionasse ao seu favor. Mas ela não era apenas uma dançarina, ela gostava de explorar e era curiosa. Que uma noite, a sua curiosidade a levou a um lugar inexplicável. Depois de uma das suas performances, uma artista chamada Foley, que é a coach de Funhouse, sussurrou em seu ouvido sobre um lugar totalmente misterioso escondido no parque, e Kia se aventurou e encontrou uma caixa. A caixa parecia irregular, pulsando em suas mãos, trazendo uma energia diferente. Todos sabiam da lenda, ninguém poderia abrir essa caixa, mas a curiosidade de Kia falou mais alto. No dia seguinte, seu nome foi comentado, e as pessoas a procuraram, mas não tinha nenhum sinal dela, e a sua imagem começou a ser esquecida com o tempo, como se estivesse apagando a timeline. Alguns dizem que conseguem ouvir músicas, sussurros e até passos vindo da caixa, mas será que um dia a Kia vai conseguir sair dali? Para terminar esse vídeo, um fato curioso é que os spin-offs do Just Dance se passam na Terra, como o ABBA e o Can Dance. Inclusive, fiz um iceberg do ABBA, tá? Dedicado a eles, tem muita curiosidade, muito fato que poucas pessoas sabem. E até mapas da Disney, por mais que a Lore Master nunca mais falou que o perfil do Just Dance nem menciona mais esse fato, é um fato que já foi dito e é um fato interessante. É que eles falaram isso e voltaram atrás, talvez por questões de direitos autorais de marcas assim. Mas sim, os spin-offs e mapas da Disney se passam na Terra. Ou seja, os Smurfs é canon na lore do Just Dance. Mas aí, me conta qual foi a sua lore preferida que eu contei nesse vídeo. E se quiserem, eu posso fazer o contrário. As piores lores do universo do Just Dance. E muito, mas muito obrigado mesmo a quem assistiu até aqui e a todos os incríveis membros do canal que são Pedro Nick Hor, Gabriel Perini, Frank Portela, Romeu Sampaio, Pedro Igor, Raboni Santos, King D, Tuzin, CC24, DC4Win, Luiz 579, Lana Vargas, Lord Wiki, Valentina, Selak Não Botar, Rex Games 2000, Tarcísio Lima Freire, Rodrigo Almeida, Pedro do Bizões, Shira, AEPT Tour JD, Total Drama, Giovanni Soares, TG Just Dance e Vinícius Munho. Muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Os membros ajudam muito a não ter que depender da monetização do YouTube. Mas pessoal, basicamente que foi o vídeo. Espero ter gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreva e tchau!